Bem-vindos a mais um estudo da maravilhosa Palavra de Deus. E eu não me canso de lembrar a vocês que nós vivemos nessa pequenina terra, cheia de problemas, cheia de confusão, assim. E ela está nessa galáxia, né, que se torna tão insignificante o tamanho da Terra. E agora com os telescópios, qualquer lugar que aponte, são bilhões e bilhões de galáxias. E nós aqui nesse pequenino planeta, preocupados com tanta coisa, nos esquecendo, muitas vezes, quem é que sustenta isso tudo? Quem é que tem sustentado tudo que Ele mesmo criou? Né? Então vamos dizer junto: Teu, Senhor, é o reino, o poder e a glória, porque Teu é tudo quanto há nos céus e na terra. É maravilhoso isso, irmão, saber que tudo pertence a Ele e Ele que sustenta tudo. Existe uma canção muito antiga que eu gosto muito para me lembrar disso, que diz assim: Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, Tu sabes muito bem, Tu és tremendo. E apesar desta glória que tens, Tu te importas comigo também. E este amor tão grande eleva-me, amarra-me a Ti. Tu és tremendo. Esse é o meu desejo, que em cada estudo você compreenda a grandeza de Deus. E apesar de Deus ser tão grande, Ele nos ama e se importa com cada um de nós. Então, que Deus nos abençoe. Hoje eu tenho certeza que vocês vão gostar. Nós vamos começar com essa palavra do apóstolo Paulo, se dirigindo a todos nós, a igreja do Senhor que ainda está no mundo, dizendo: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores. Por quê? Porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por Ele instituídas. E aí vem um conselho, dizendo: aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. O que você prefere? Não resistir ou resistir? Eu prefiro não resistir, porque está escrito que os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Então, longe de mim resistir às autoridades instituídas por Deus. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho de um sinal que realmente está acontecendo nos nossos dias, relacionado com a autoridade. Autoridade. O que é autoridade? Sabe? Deus é autoridade? Ele é autoridade, Ele não tem autoridade. Ele é autoridade. Deus não tem luz, Ele é luz. Deus não tem amor, Ele é amor. E tudo que existe precisa da autoridade para que a coisa não vire uma bagunça. Nós seríamos muito infelizes se não houvesse autoridade em tudo que existe. Se cada coisa que Deus criou estivesse fazendo a sua vontade. Que maravilha é que a autoridade de Deus sustenta todas as coisas que existem. Então, o que a Escritura fala aqui, quando essa palavra grega aparece, ela está se referindo a Deus como autoridade absoluta. Ou seja, Ele é autoridade. E dele que emana toda a autoridade para que
tudo funcione. E quando se fala ao ser humano, está se referindo a uma autoridade que foi delegada. Então, nós precisamos sempre entender, sabe, se alguém recebeu autoridade que foi delegada a ela, porque não podemos resistir à autoridade delegada por Deus. Então, uma das coisas mais maravilhosas foi quando Jesus estava diante de Pilatos, e Pilatos disse: você não sabe que eu tenho autoridade? E Jesus, pense bem, irmão, o Criador do universo, aquele que sustenta todas as coisas, reconheceu que Pilatos tinha autoridade. E diz: Pilatos, você tem autoridade, mas você não teria autoridade se do céu não te fosse dada. Olha, quando você compreende como Jesus, quando se tornou homem, teve que se submeter às autoridades delegadas neste mundo. O próprio Senhor se submeteu à autoridade. Por que Jesus não usou a autoridade dele para matar Pilatos? Para tirar Pilatos? Ou para fazer qualquer coisa com o Império Romano? Mas o próprio Senhor, meus amados, sendo homem, se submeteu às autoridades nesse mundo. Então, por isso, um dia, por ter se submetido como homem a toda autoridade, ele nos revelou essa maravilha: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Então, muitos querem ter autoridade, mas não querem se submeter à autoridade. Querem fazer as coisas por vontade própria. Jesus não fez isso. Jesus não fez a sua vontade. Como homem, ele se submeteu até a autoridade daquele que ia mandar matá-lo. Mas, por fazer isso, ele recebeu toda a autoridade que há no céu e na terra. E ele nos deu uma ordem antes de voltar para os céus: fazei discípulos, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Olha, vocês vão pelo mundo inteiro pregar o evangelho, Jesus disse, e vocês vão fazer discípulos e ensinar a eles todas as coisas que eu tenho ordenado a vocês. Então, frequentar, fazer parte, participar de atividade de qualquer igreja, ou congregação, ou organização, não faz de ninguém um cristão, irmão. Cristianismo não é uma religião, mas uma submissão. Muitos creem em Jesus, mas não se submetem a Ele. Você crê? Creio, mas não se submete a Ele. Então, Paulo, quando escreveu aos Romanos, ele disse uma coisa muito simples a respeito de salvação, como a salvação está ligada à submissão. Ele disse: se com a tua boca confessares a Jesus como? Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e no seu coração você crê, você será salvo. Então, o cristianismo é uma submissão. E Paulo também explicou aos Romanos: foi precisamente para esse fim que Cristo morreu e ressurgiu, para ser Senhor, tanto de mortos como de vivos. Ele então diz: tu, porém, por que julgas teu irmão? E tu, por que desprezas o teu? Pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus. Jesus é o Senhor, eu não sou o Senhor. Eu não posso julgar ninguém, não posso desprezar ninguém, porque eu não sou Senhor. Eu tenho um Senhor. Então, quantos querem ocupar a posição de Jesus como Senhor? Por isso que Paulo diz: tu, porém, por que julgas teu irmão? E tu, por que desprezas o teu? Pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus. Eu não quero comparecer lá como tendo tomado o senhorio de Jesus Cristo, mas aquele que se submeteu
a ele. Então, quando o soldado, muitos de vocês já foram no exército, né, Kleber? Quando o sargento ou o tenente fala com o soldado alguma coisa, o que o soldado responde, Kleber? Sim, senhor. Quando o comandante dele dá uma ordem, a única resposta do soldado é sim, senhor. Ele gostando ou não. Kleber, você já lavou privada lá no exército? Quando o sargento fala, vai lavar a privada, o que o soldado faz? Sim, senhor. É assim? Então, quem é o nosso comandante? Quem é o nosso Senhor? Você confessou, você se submeteu a Jesus como Senhor da sua vida? Então, Ele é o comandante, Ele é o capitão, Ele é o tenente, Ele é tudo. Então, quando o meu Senhor diz, não julgue, não condene, o que o soldado fala? Sim, senhor. O comandante diz, não julgue, não condene. O soldado fala, sim, senhor. Quando o Senhor diz, perdoe, seja misericordioso, o que o soldado fala? Sim, senhor. Quando o comandante diz, ame o seu inimigo, o que o comandado diz? Sim, senhor. Quando o comandante diz, ore pelos que te perseguem, o que o comandado fala? Sim, senhor. Sim, senhor. Sim, senhor. Quando o comandante diz, não ande ansioso, não preocupe com o dia de manhã, o que os comandados falam? Sim, senhor. E eu coloquei aí a figura do nosso presidente, porque o comandante de todos os reis, irmãos, é o Senhor, irmão. Ele é o Senhor, irmãos. E nós precisamos nos submeter à vontade dEle. E não querer ser o Senhor na vida das outras pessoas. Porque nós não somos. E aí o apóstolo Paulo diz para os cristãos verdadeiros, né? Nenhum soldado em serviço se envolve em negócio dessa vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. É verdade que tem muitos cristãos por aí, mas nem todos querem fazer parte desse exército que tem um comandante dando instruções. Mas aquele que tem isso, aquele que sabe que Jesus é o Senhor da vida dele, ele não se envolve em negócios dessa vida. Aquele que foi arregimentado e aceitou esse convite de Jesus, ele não se envolve em negócio dessa vida, porque o seu objetivo é satisfazer, sim, senhor, sim, senhor, sim, senhor. Então, Jesus, antes de voltar para os céus, revelando a autoridade que ele recebeu, né? Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. E ele disse para os discípulos que eles teriam autoridade também, para pisar serpentes e... Então, todo cristão tem autoridade para pisar serpente e não pessoas iguais a você. Não o seu semelhante. Ele não é escorpião, ele não é cobra. Mas muitas vezes nós vemos os nossos adversários como cobra, como escorpião, como demônio. Então, todo que foi regimentado, qual que é a resposta que dá para o comandante? Sim, senhor. Então, quem nesse mundo, meus amados, quer se opor à autoridade do Senhor? É o príncipe desse mundo. O príncipe desse mundo é que quer levar as pessoas a não obedecerem ao verdadeiro Senhor. Ou seja, ele se coloca como Senhor no lugar de Jesus. Não é assim? Então, lembrando daquele filme, né? Não olhe para cima. Gente, o meteoro está vindo, os cientistas falaram que está vindo. Sabe?
E vocês não querem crer nisso. O filme parece o retrato de muitos cristãos de hoje em dia, irmãos. Nunca se falou tanto da volta do nosso comandante, do nosso Senhor, irmãos. Mas muitos parece que não creem que Ele vai voltar. E ficam se envolvendo em negócios dessa vida. Esses dias uma pessoa perguntou: em quem você vai votar? Eu falei: minha filha, o voto é secreto. E segunda coisa, eu nem sei se eu vou estar aqui para votar, eu estou esperando Jesus. Então, quem não quer que os comandados olhem para o seu comandante é o príncipe desse mundo. Não olhe para o Senhor, olhe para mim. Tá? Não olhe para o Senhor, olhe para isso, olhe para aquilo outro, olhe para tudo, mas não olhe para mim. Não olhe para o Senhor, né? Olhe para mim. E as instruções que Ele vai dar são sempre opostas ao que Jesus nos ensinou. Né, assim? A Escritura diz: não confieis em príncipes, em quem não há salvação. Príncipes aí você pode pôr reis, presidente, qualquer ser humano. Não confieis em príncipes, em quem não há salvação. Porque sai-lhes o Espírito e eles tornam nesse mesmo dia, perecem todos os seus desígnios. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço, e aparta o seu coração do Senhor. E aparta o seu coração do Senhor. E a Escritura diz que esse homem que aparta o coração de ouvir o comandante, o Senhor, será como o arbusto solitário no deserto. Guarde essa palavra, no deserto. O homem que aparta o seu coração de ouvir o Senhor, será como um arbusto solitário no deserto, e não verá quando vier o bem. Quando eu li isso, falei: será que ele está falando do arrebatamento? Será que as pessoas que estão envolvidas com coisas nesse mundo não entendem que elas são como um arbusto no deserto? E vão acabar não vendo quando vier o comandante nos buscar. Então vamos ler junto? Isso é maravilhoso, irmão. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Então, há um sinal no final dos tempos tão importante, mas tão importante, que a Bíblia reservou 2 capítulos para esse evento. E que nós vamos começar a ver um pouquinho hoje, de tão importante que ele é. São 2 capítulos, se referindo apenas a esse acontecimento. E João foi levado pelo anjo num deserto. Leia lá no capítulo 17 de Apocalipse. Ele foi levado num deserto. Por que ele foi levado num deserto? Por quê? Por que ele tinha que ver aquilo num deserto? Porque ele não simplesmente viu, mas a Escritura diz que ele foi levado num deserto. O que tem no deserto, irmão? Escorpião, cobra. Não tem vida no deserto, irmão. Por isso que a Escritura fala que as pessoas que se apartam o coração dela do Senhor serão com a pessoa que vão para o deserto, irmão. O que tem no deserto? Escorpião, cobra, não tem vida lá. E lá no deserto, a Escritura diz que João viu no deserto uma mulher. O que uma mulher está fazendo no deserto, gente? Deserto não é lugar de mulher, não. Tá? O que uma mulher está fazendo lá no deserto? E pior do que isso, essa mulher estava montada numa besta escarlate. E essa besta tinha 7 cabeças e 10 chifres. Que mulher é essa, irmã Andréia?
que tem coragem de montar numa coisa dessa, no deserto, sabe? Ou ela era muito, ou é muito poderosa essa mulher, ou é muito bonita, ou é muito encantadora, ou é muito rica. Que coragem essa mulher teve, ou que poder essa mulher teve de montar num animal assim? Quem é essa mulher? Quem são essas cabeças? Que chifres são esses? Que deserto é esse? Enfim, para a gente chegar nessa mulher, nós temos que dar uma pausa e tentar descobrir quem é essa mulher. Ela é chinesa? Ela é japonesa? Ela é brasileira? Ela é alemã? Que mulher é essa? De qual nação que é essa mulher? É brasileira? Que mulher é essa? Então nós vamos ver um pouquinho da mulher nos nossos dias, também como um sinal da vinda do Senhor, porque algo interessante está acontecendo na nossa época, que se levanta contra a autoridade de Deus, irmãos, que quer se opor a Deus. É um sinal? Com certeza, irmãos. As mulheres dos nossos dias têm sido também um sinal, principalmente para a gente entender aquela mulher montada naquele animal. Porque foi escolhido, na visão que João recebeu, uma mulher montada no animal? Por que não foi um homem? Por que foi escolhido uma mulher para cavalgar aquele animal e ser algo terrível, ao ponto de 2 capítulos da Escritura serem dedicados a essa mulher e a essa besta? Então, hoje nós temos ouvido muito falar em empoderamento da mulher. Vocês já ouviram isso? Empoderamento da mulher. O que é isso? Assim? Vamos voltar então no tempo um pouquinho e rapidamente nos lembrarmos quem é que engana, quem é que se opõe a Deus. Vamos voltar lá no jardim no Éden, assim, que era uma coisa linda. O Senhor criou o homem à sua imagem e semelhança. Todos os dias o Senhor vinha conversar com ele, disse para o homem dar nome a todos os animais, e o nome que o homem desse seria aquele nome. Os anjos estavam ali vendo as instruções que o Senhor dava para Adão, todos os dias. E o Senhor mostrou todas as árvores, mostrou a árvore da vida, né, que provavelmente era uma romã, parece que era uma romã, e disse a Adão: Adão, você pode comer de todas as árvores, Adão, sabe? De todas as árvores. E você pode dar nome, né, para todas as árvores, os animais. Depois, você não pode se esquecer que os anjos estavam ali e o querubim caído também estava lá. E vendo tudo que o Senhor estava falando com Adão. Toda a instrução que o Senhor deu para Adão, ele estava ouvindo também, os anjos estavam ouvindo. E o Senhor mostrou a árvore do conhecimento do bem e do mal, provavelmente era uma figueira, a gente não sabe, provavelmente. E ele diz para o homem: mas dessa árvore, instrução, irmão, dessa árvore você não vai comer. Irmão, quando Jesus fala para cada um de nós para não julgar, o que ele está dizendo? Quando ele fala para não condenar, o que ele está dizendo? É para não condenar, é para não julgar. Tá? Quando ele nos diz para orar por quem percebe, o que a gente tem que fazer? É para orar. Quando ele diz para amar o inimigo, é para quê? É para amar o inimigo. Bom, depois ele tirou a mulher do homem, não é assim? E, com certeza, a instrução não era só cuidar do jardim. O homem tinha que cuidar dela também. Adão, cuida do jardim e dela também, porque ela saiu de você. É como uma mãe. Quem é que cuida do filho, irmão? É a mãe. Então, como Eva foi tirada de Adão, certamente ele recebeu a instrução do Senhor: cuida dela também. E um dia Eva foi lá para os lados da figueira, né, assim, e sabemos quem estava lá, né, e ele apareceu. O que ele falou para ela?
pode comer. Vocês acham que vocês não pensam que Eva pensou que a serpente queria o bem dela? Com certeza. Olha que maravilha. Não, pode comer. É assim que Satanás fala, irmão. Sabe? Ele sempre te leva a pensar que ele gosta de você, que ele quer o melhor por você, que isso que ele está te falando é melhor do que o Senhor falou. Sabe? Às vezes eu pergunto às pessoas, você acha que Jesus está nisso? O comandante deu essa instrução para a gente? Sabe? Mas o querubim sempre dá uma instrução que parece que ele quer o bem da gente. Pode comer, você vai ser poderosa, vai ser semelhante a Deus, quer dizer, que eu te amo demais, eu estou te passando uma coisa para o seu bem, para melhorar a sua vida. E diz a Escritura que vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu. E não aconteceu nada. Ela comeu, não aconteceu nada. Então ela deu também ao marido. O que o marido tinha que fazer? Não. Eu vejo nesses dias, Beto, muito marido frouxo. Sabe? Os dias estão tão difíceis que as mulheres realmente estão mandando nos homens. Se mandou o marido comer, ai do marido se não comer. Sabe? É verdade, os homens ficaram frouxos por causa do poder dessa mulher montada na besta, irmão. Esse espírito de engano, sabe, que está fazendo as mulheres sofrerem. As mulheres pensando que ele está favorável a elas e não sabe que elas estão sofrendo o dano da consequência disso. Era para o homem comer? Era para ele fazer o quê? Não vou comer, porque o Senhor falou para não comer. Tá? Mas ele comeu. Tem muito crente assim também, que mesmo sabendo que o Senhor não mandou fazer aquilo, faz. Porque alguém fala, pode comer, pode fazer. Como se fosse do Senhor aquilo. Então diz a Escritura que quando o homem comeu, abriram-se então os olhos de ambos. Ou seja, se Adão não tivesse comido, eles não perceberiam que estavam nus. Eva comeu e não percebeu que estava nua. Mas quando o homem que tinha que cuidar dela, porque tinha autoridade de Deus, não cuidou, os dois sofreram o dano. E aí cozeram folha de figueira e fizeram cintos para si, vocês conhecem a história. Então hoje, empoderamento é uma coisa sem autoridade delegada, que não dá certo, irmão. Todo empoderamento sem autoridade delegada por Deus não dá certo. Por isso a gente tem que sempre perguntar, Deus quer que realmente faça isso? Foi isso que o meu comandante Jesus me instruiu a fazer? Se não foi, estou fora. Então, o empoderamento feminino nos nossos dias, irmãos, é porque o diabo sabe que lhe resta pouco tempo, irmãos. E ele sabe quão preciosa é a mulher para Deus. A mulher é uma figura na Escritura da esposa do Filho de Deus, irmãos. Então, o príncipe desse mundo é que começou esse movimento há muito tempo atrás, que a gente conhece de movimento feminista. E a ONU, irmãos, a ONU tem um departamento enorme chamado ONU Mulheres, sabe? Que junto com o Pacto Global, eles criaram o programa Os Princípios de Empoderamento das Mulheres. As nações estão atrás desse movimento de empoderamento das mulheres, irmãos. Por isso que a Escritura fala, por que as nações se levantam contra o Senhor? Por que as nações se levantam contra o seu ungido, que é o Senhor Jesus? Então, será que a mulher quer ser igual ao homem? Duvido, irmãos.
duvido que uma mulher queira ser tão feia igual o homem é. Viu? Você acha que a Rosane quer ser igual a mim? Nunca. Sabe? Que isso, mulher querer ser igual ao homem? É rebaixar. Sabe? Assim. Hein, pastor Paulo, a Cleide ser igual a você? Misericórdia, né? Assim. Você acha que a mulher está querendo ganhar igual o homem, irmão? Não acredito, irmão. Sabe? Não acredito. Você acha que a mulher quer ser dona do corpo, irmão? Não acredito em nada disso, irmãos. O que está por trás mesmo é o desejo de ter uma autoridade que não foi delegada por Deus, irmãos. É o espírito do anticristo que está no mundo, irmão. Mesmo espírito que enganou Eva lá no jardim do Éden, que continua enganando no mundo, irmãos. Então, vamos ver de Moisés. As pessoas não entendem como é maravilhoso a autoridade, irmãos. Como é bom tudo responder à autoridade de Deus. Já pensou se o sol, a lua quisesse ir embora, Beto? Ah, não, Deus mandou ficar aqui, mas não vou ficar, não. Né? Ou a terra, não, Deus mandou eu girar, não vou girar, não. Ou o mar, Deus mandou eu parar aqui, não vou parar, não, eu vou entrar a terra dentro. Olha que maravilha, o mar tem que obedecer Jesus, o sol, as estrelas, a lua, tudo tem que obedecer o Criador. Por isso nós temos segurança. As pessoas não entendem que se Deus é autoridade, é maravilhosa a autoridade. E devemos buscar a autoridade, porque ela só faz bem para a gente. Então Moisés tinha que dar instruções para os chefes das tribos dos filhos de Israel. Ele chamou todos os chefes e disse: esta é a palavra que o Senhor tem ordenado. Olha, o Senhor disse assim: quando um homem fizer voto ao Senhor, ou fizer um juramento ao Senhor, não violará a sua palavra. Segundo tudo que saiu da sua boca, fará. Irmãos, a Escritura diz: não faça voto, nem promessa, nem juramento, porque se o Senhor ouvir, sabe? Esse negócio de falar assim, né, faz de boca as coisas, depois desfaz, não existe isso não, irmão, viu? Então, cuidado com a sua boca quando fizer as coisas, porque a instrução do Senhor é o seguinte: não tem nada de voltar atrás, não. Ainda que você sofra o dano, você tem que cumprir a sua palavra. Então, quando um homem fizer voto ao Senhor, ou fizer um juramento, não violará a sua palavra, segundo tudo que saiu da sua boca, fará. Então, homens, cuidado com a sua boca. Mas a mulher também. O Senhor diz, também quando uma mulher fizer voto ao Senhor, ela tem que cumprir o voto. Então é melhor não votar. Mas se fizer o voto, homem ou mulher, tem que cumprir. Agora, olha que maravilha, irmãos. Olha que maravilha. Mas o Senhor disse, se o pai da mulher, a mulher fez o voto, ela vivendo com o pai dela. Se o pai da mulher se opuser no dia em que ouviu o voto dela, todos os seus votos e as suas obrigações não serão válidas. Mas o Senhor vai perdoar a mulher, porquanto seu pai lhos vedou. O que o pai tinha, irmão? Autoridade sobre a filha. Ah, se os filhos soubessem, sabe, como é maravilhoso usar a autoridade do pai na sua vida. Não deve ficar rebelando contra o pai, não. O meu pai tem autoridade diante de Deus, sabe? Se eu fizer um voto de tolo aqui, Beto, sabe? E o meu pai escutar, tá, Deus escuta a autoridade do meu pai e me perdoa. Mas a mulher casou. Engraçado que o homem não tem isso não, meu filho, viu? O homem tem que ser homem mesmo, viu? Aí é só para a mulher, para o homem não. Se o homem fizer o voto, papai me perdoa, meu filho, se vira agora, você é homem. Mas a mulher, Deus colocou o homem para cuidar dela, irmãos. Olha que maravilha. O pai para cuidar dela. E se ela casar?
Sabe? Se o pai não desfez o voto, ela casou, ela tem que cumprir o voto que fez. Mas se o marido souber que ela fez um voto, e ouvir aquilo, e anular o voto, o Senhor vai perdoar por causa do marido. Ah, se as mulheres soubessem, irmãos, sabe, que os homens têm autoridade de Deus como seu marido, para cobrir a vida delas. Mas quer ser homem, não vai ser nunca. Todo voto, presta atenção, irmão, todo voto e todo juramento de obrigação da mulher, seu pai ou seu marido o confirmará ou anulará. Depois vocês leem com calma lá, Deuteronômio capítulo 30. Isso é uma maravilha, irmãos. As mulheres poderem ter no homem uma autoridade delegada por Deus para cobrir a vida delas. E o que o diabo faz? Isso que vocês estão vendo aí. Ah, mas isso aí não foi só para Israel antes de Jesus? Porque agora a mulher aceitou Jesus, o homem... É verdade, irmãos. Para Jesus não existe negócio de homem e mulher, judeu e gentio, sabe? Não existe isso, sabe? Mas enquanto estamos nessa carne, como homem ou como mulher, existe autoridade, irmãos. Por isso que Paulo diz, quero que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem. O homem, o cabeça da mulher. Isso é para o cristão, irmão. Isso não é Israel, não é Antigo Testamento, não. Está falando para a igreja do Senhor que está aqui para servir a Ele. Quero que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem. O homem, o cabeça da mulher. E Deus, o cabeça de Cristo. Porque o homem, diz o apóstolo Paulo, não foi feito da mulher, e sim a mulher do homem. Deus tirou a mulher de dentro do homem, irmão. O homem não foi criado por causa da mulher, e sim a mulher por causa do homem. A função da mulher, irmão, sabe, é para o homem, e do homem proteger e cuidar da mulher. Portanto, o apóstolo Paulo diz, deve a mulher, por causa dos anjos. Será que anjos só existia na época do apóstolo Paulo? Ou será que os anjos estão entre nós hoje, irmão Mauri? Não, talvez era só anjos daquela época, né? Aqueles anjos tão velhos já, aqueles anjos, não, né? Não. A mulher deve trazer o véu na cabeça. Ele não está falando de véu, irmãos. Naquela época, a mulher casada, ela punha o véu para todo mundo saber, eu sou casada. Como a gente põe aliança hoje. As pessoas nem aliança estão querendo usar mais. A mulher, quando põe aliança, ela está falando para os homens, olha, eu sou casada. O véu naquela época, a mulher punha o véu para todo mundo saber, eu sou casada. Eu tenho uma autoridade sobre a minha vida. Portanto, deve a mulher por causa dos anjos. Será que os anjos podem nos auxiliar em alguma coisa, irmão? Com certeza. Eles estão aí para nos servir, irmãos. Mas e quando você fecha a porta do serviço deles, porque você não entende a autoridade? Quais os anjos que vão vir, irmão? Porque tem anjo de Deus e tem anjo do contrário. Então, se os anjos do contrário verem que você não respeita a autoridade, eles vão estar te ajudando. Ai, 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 tem misericórdia, Senhor. Portanto, diz o apóstolo Paulo, para a igreja, irmão, não é nada de Israel, nem de nada. Deve me olhar por causa dos anjos, mostrar que ela é casada, como sinal de autoridade. Oh, meu Deus, que responsabilidade para os homens, irmãos. Então, eu tenho autoridade? Mas quem que te deu essa autoridade? Quem te deu autoridade? Um dia perguntaram para Jesus, né, com que autoridade vocês fazem isso? Ele fez uma pergunta lá, acabou a conversa. Mas é importante isso.
Nós temos que saber com que autoridade, sabe, as pessoas estão fazendo alguma coisa. Mulheres, diz Pedro, sede submissas ao vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma por meio do procedimento de sua esposa. Quando a esposa reconhece a autoridade do marido, mesmo que ele ainda não sirva Jesus, sabe, alguma coisa começa a acontecer para que esse homem entenda que ele recebeu autoridade para cuidar da sua esposa e que ele tem um cabeça sobre ele que ama ele, que é Jesus Cristo. Maridos, tende consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil, sabe? Porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Irmão, se o marido não ama a esposa da maneira correta, irmãos, sabe? Não é ser frouxo não, viu, Beto? Adão pode comer, não vou comer, mulher. Isso ele está amando a mulher. Adão não amou Eva, irmãos. Porque se ele amasse Eva, ele não teria comido. Ananias não amou Safira, concordou com ela, os dois morreram. Amar, irmão, é você obedecer o seu Senhor. Porque se você obedece o seu Senhor, pode deixar que os anjos dele vão fazer o que precisa fazer. Mas tem muito homem frouxo, irmão, que em vez de proteger a mulher, concorda com ela, come também, aceita o que não é do seu comandante. Não, pastor, estou amando minha mulher. Não está não, você está enganando ela. Você está sendo usado pelo diabo, para ela achar que isso é bom para ela, e não é bom para ela. Quando tem que falar não, é não. Sim, senhor? Sim, senhor. E o apóstolo Paulo fala esse poder que tanto mulher e homem têm, que os varões orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem animosidade. Da mesma sorte, né? Que autoridade que Deus nos deu de orar, irmãos, né? Não se fazer as coisas, sair aí querendo bater nos outros, brigar, não. Ora, tanto homem como mulher. Nós temos um comandante que nos deu o poder da oração, sabe? Da mesma sorte que as mulheres em traje decente. Olha que maravilha. Se ela está vindo com modéstia, as mulheres não precisam gastar dinheiro, não. Se tiver, tudo bem, mas Deus não está olhando sua roupa, não. Deus não está olhando sua joia, não. Não está olhando seu cabelo, se está bonito, não, sabe? Esse vestuário caro, sabe? Olha que maravilha. A mulher aprende em silêncio com toda a submissão. Irmão, como tem mulher que tem raiva desses versículos, irmão? Porque não entende, irmãos, que tem alguém enganando a elas, querendo tirá-las da bênção da autoridade do marido. E não permito que a mulher ensina, nem exerça a autoridade, porque ela não recebeu essa autoridade, irmãos. Ela é frágil. Deus colocou alguém com autoridade para cuidar dela. Não permito que a mulher ensine, nem exerça a autoridade de homem. Ai, meu Deus, se o apóstolo Paulo tivesse os nossos dias aqui, eu acho que ele ia arriscar isso. Você acha que o apóstolo Paulo sobreviveria nos nossos dias, irmão? Esteja, porém, em silêncio, porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. E Adão não foi iludido. Lembra que eu falei com vocês? Adão não amou Eva, irmãos. Amou Eva com o seu interesse. Talvez por não querer perder a mulher. Mas se ele amasse Eva, o nosso Criador diz para não comer, eu não vou comer. Adão foi iludido, mas a mulher sendo enganada.
As mulheres estão sendo enganadas a mesma serpente que enganou Eva lá no paraíso, irmãos. Pode comer. Você pode ser igual ao homem. Não pode, irmão. Homem é homem, mulher é mulher. Por isso ela caiu em transgressão. Todavia, apóstolo Paulo, a mulher será preservada através da sua missão de mãe. Se ela permanecer em fé e amor e santificação com bom senso. As mulheres que estão ouvindo isso tudo, não fiquem com raiva de mim, viu? Por favor. Adão não foi iludido, mas a mulher sendo enganada, caiu em transgressão. Não permito que a mulher ensine, nem exerça autoridade de homem. A mulher aprende em silêncio com toda a submissão. Eu estou voltando aqui, gente. Vamos para frente. Todavia, a mulher será preservada através de sua missão de mãe. Enfim, quem é essa mulher, gente? Será Rita Lee? Será Marilyn Monroe? Será Angelina Jolie? Quem é essa mulher, irmão? Que está no deserto, montada numa besta cheia de cabeça e chifre, irmão. Quem é essa mulher? Será que essa mulher está sendo enganada, gente? Provavelmente, irmãos. Quem é essa mulher? Olha, nós vamos encerrar semana que vem, a gente vai entrar na mulher no deserto. Muito importante que vocês tenham ouvido isso, porque a mulher é uma figura de alguma coisa, irmãos. Alguma coisa maravilhosa, que está sendo enganada nesse mundo, irmãos. Por que Jesus disse, lembrai-vos da mulher de Ló? Que mulher que Jesus está falando? Será que Jesus está condenando mulher? Não. Jesus está dizendo que haveria uma época que uma mulher muito preciosa para ele, infelizmente, olharia para trás. Feliz a mulher, a nação que espera o seu Senhor e não olha para trás, irmãos. Eu creio que Jesus está voltando, irmão. Devemos olhar para o alto, irmão, não para as coisas dessa terra, irmãos. A igreja tem que estar olhando para o alto. Que se eu quer que eu faça, Jesus? Pregue o evangelho a toda criatura. Não julgue ninguém, sim, Senhor. Não condene ninguém, sim, Senhor. Seja misericordioso, sim, Senhor. Não anda ansioso, sim, Senhor. Não preocupa com amanhã, sim, Senhor. Pastor Paulo, uma pessoa, pastor, nós não podemos deixar o comunismo entrar no Brasil, não, porque senão nós não vamos pregar o evangelho. Eu perguntei, você está pregando? Você está pregando? Que diferença faz? Com comunismo, sem comunismo, a pessoa não está pregando o evangelho. Então, se o comunismo entrar, ela vai continuar não pregando. Uma pergunta simples. Por que você está preocupado? Você está pregando o evangelho? Olha, vamos fazer o que Jesus mandou, porque tem autoridade nessa ordem de Jesus. Ide por todo mundo, e vocês vão poder pisar serpentes e escorpiões, não pessoas. Toda autoridade, Jesus disse, me foi dada no céu e na terra, e eu dou autoridade a vocês para pisar serpente e escorpião, não as pessoas. Então, nós vamos encerrar hoje. Semana que vem não vamos ter o estudo aqui na terça-feira, viu? Porque nós vamos nos preparar para evangelizar as concentrações que estão sendo preparadas no Brasil todo. Nós vamos levar o evangelho para que todos que estão lá ou leiam o evangelho. Vamos pedir às pessoas para orarem pelo Brasil.
anunciar às pessoas que uma nação dividida não pode subsistir. Nós vamos fazer aquilo que nós sabemos que o Senhor nos mandou fazer. Então, se vocês quiserem participar, entre em contato com o Kleber. Nós vamos levar todos os banners que a gente tem no dia 7 de setembro para pregar o Evangelho. Quem crer será salvo. Então, obrigado pelos dízimos, pelas ofertas, que tem sustentado, né, a nossa, como é que chama aqui? Nossa congregação, nosso trabalho. Não, na outra semana. A semana que vem já é o 6 de setembro, o 7 de setembro. Não vamos para lá politicamente, vamos para lá como soldados de Jesus Cristo. Amém? Deus abençoe vocês. Obedeça o seu comandante. Sim, senhor. E vai dar tudo certo.